Olá a todos, eu sou Cláudia Fonseca Pereira, sou médica fisiatra com formação aqui em Belo Horizonte, né? E como foi que você ouviu falar a primeira vez? Você era pequenininha, ouviu falar em fisiatria? Como é que foi seu primeiro contato com a fisiatria? A minha história com a fisiatria, ela começa, eu acho que desde o meu nascimento. Meu pai foi um dos fundadores do Hospital Arapiara, que foi um centro de reabilitação muito importante no Brasil e no mundo, aqui em Belo Horizonte. E então, assim, eu nasci, o Hospital Arapiara já existia. E então a gente, desde criança, a gente teve contato com a especialidade, com um centro de reabilitação em que havia 180 leitos de internação para reabilitação. Era um espaço que priorizava também a socialização da pessoa com deficiência, então tinha muitas festas lá, eu lembro de festas juninas, de cadeirantes, Natal, eventos sociais, e meu pai, né, o doutor Gilberto de Almeida Fonseca, que eu ainda vou falar sobre ele nos levava todos, né, desde criança. E então, assim, o carinho que a gente tem pela especialidade veio de muito cedo, né? Desculpa te perguntar, que ano era isso? Eu posso começar a contar um pouco da história do papai, porque começou até né, Lógico, antes de tá mim, bom, né? ótimo. Pela história da fisiatria, né, da medicina física e reabilitação, eu foi fundada em 19... Espera aí, repete que deu uma falha. Então, pela história, vamos lá. Pela história da fisiatria no Brasil, a gente sabe que a Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, ela foi fundada em 1954. Na época, o papai devia estar entrando em medicina, aqui pela UFMG, né, Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi na década de 50, então, onde teve um surto muito grande de poliomielite no Brasil todo, né? Então, a medicina de reabilitação, ela iniciou no Rio de Janeiro, criou-se a sociedade, e isso foi disseminado para o Brasil todo, né? Aqui em Belo Horizonte, na Fundação Benjamin Guimarães, que hoje a gente chama de Hospital da Baleia, né? O papai, ele foi um estudante muito aplicado, era muito querido, fez clínica médica e foi para o Hospital da Baleia para fazer a sua especialização tanto em clínica médica quanto na área de ortopedia, e já com uma área de medicina física e reabilitação dentro do Hospital da Baleia. E o doutor Márcio de Lima Castro, que foi uma pessoa muito importante também na sociedade brasileira, e ele daqui de Belo Horizonte, ele viu o potencial do papai e sugeriu que ele tentasse uma vaga para fazer residência em medicina física e reabilitação na Universidade de Nova York, no Rusk Institute, que era assim o auge da época, né? Como até hoje é, né? Nessa época não tinha no Brasil nada. Residência não, né? Tinham alguns serviços de ortopedistas, né, que gostavam da área e já achavam que tinha que ser uma especialidade separada, como, né, já havia então criado a sociedade, né, de medicina física e reabilitação. Então o papai foi para lá e ficou por lá, fez de 1960 a 62. É até muito interessante porque a importância da medicina física e reabilitação lá nos Estados Unidos, por causa da guerra e de tudo que a gente conhece, e por causa de ex-presidentes também de lá, né? Em 60 era o Kennedy, né? O John Kennedy, e ele tinha uma dor lombar grave, né? Incapacitante, e quem tratava dele era uma das preceptoras da residência do papai, uma médica muito boa. E ela conseguiu, inclusive, um café da manhã com os residentes, com o presidente Kennedy. O papai sentou na mesa da Casa Branca com o presidente Kennedy. Você vê a importância que tinha o fisiatra, né, nessa época lá, né?
E eu sei que ele, então, fez a residência voltando para o Brasil. Ele, doutor Márcio de Lima Castro, doutor Delcídios Baumgratz e doutor Teobaldo Rodrigues de Oliveira, eles se uniram num grupo para fundar o Hospital Arapiara. Então, o Hospital Arapiara ele foi feito aos moldes do que tinha de melhor de reabilitação nos Estados Unidos, em Nova York, naquela época, né? Então, o Arapiara foi fundado antes de eu nascer. Aí começou, então, né, o investimento nessa área, né, de medicina física e reabilitação. Eu vou contar um pouco dessa parte de Minas, mas que foi muito importante para o Brasil, né? Com o hospital fundado, igual eu falei, com 180 leitos, né, em reabilitação, né, de pacientes internados para reabilitação, eles perceberam assim que precisava de um pessoal técnico mais gabaritado, né, para trabalhar em equipe com os médicos que já estavam, né, pretendendo criar, né, essa especialidade, né, e dentro da AMB. E então eles fizeram um convênio com uma faculdade importante daqui de Belo Horizonte e criaram os cursos de nível superior de fisioterapia e terapia ocupacional. Eles foram os primeiros professores desses cursos. Isso foi em 1969, né? Então, tiveram os primeiros cursos de nível superior aqui. Então, eles começaram a criar a equipe para poder trabalhar melhor com os pacientes que estavam lá, né? E, ainda, né, com esse convênio com a faculdade, eles fizeram também o curso a residência médica em fisiatria. Começou em 1971, aqui em Belo Horizonte, né, no Hospital Arapiara. Então, em 71 foi o início da nossa residência de fisiatria aqui, sabe? Com esse pessoal que era muito competente. Em 71, o doutor Márcio de Lima Castro, ele foi eleito presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, né? Eram por 2 anos, então, de 71 a 73, o doutor Márcio foi o presidente, e o meu pai, Gilberto Fonseca, foi o secretário-geral dessa diretoria, né? E eles foram muito atuantes junto à AMB, sabe? Nessa época, Renato, eles estavam começando a fazer os convênios da AMB com as sociedades, né? E a AMB, então, ela fez a titulação, né, dos médicos fisiatras, né? Então, começou a criar os títulos de medicina física e reabilitação. Então, isso foi em 72, na gestão do doutor Márcio e do papai, né? Então, foi feita a titulação inicial aos moldes do que a Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação achava que era correto, né, para que um médico se considerasse fisiatra e tivesse o título. Isso, então, em 72. E, a partir daí, começaram-se a fazer as provas de título para Medicina Física e Reabilitação. Então, as primeiras provas foram no Arapiara, né? Então, o que eu estou entendendo é que começou aí em Minas. Isso, essa área da união da AMB, né, para criar, isso foi aqui em Minas, né, na gestão do doutor Márcio, né? E isso era como secretário. Era um trabalho político paralelo ao de medicina. Né? Exatamente, né? Foi tudo numa sequência muito interessante, porque aí já tinham, né, foi o estímulo, tanto aqui quanto no Brasil inteiro, para criar as residências, né? Aí fazer os médicos titulados para, então, fazer as provas de título. A primeira prova foi em 73, né? Porque 2 anos depois, na época, a maioria absoluta das residências eram de 2 anos, né? De todas as especialidades, praticamente. E a primeira prova foi feita no Arapiara, e a doutora Satiko Imamura foi uma que participou dessa primeira prova e tirou o primeiro lugar. Ela foi, assim, os médicos aqui, que eram só homens, né, ficaram encantados com a doutora Satiko aqui.
E a partir daí teve várias provas, né, que o pessoal falava que era muito difícil aqui no Arapiara, né, e a gente tem médicos brilhantes que são nossos pilares até hoje, que fizeram a prova aqui, como a doutora Lina Amara, doutor Sérgio Lianza, né, e outras, doutor Donaldo também. Então, teve um grupo muito importante que fez a prova aqui no Hospital Arapiara nessa década de 70, né. Quando você disse que fizeram a prova, cursaram os 2 anos, inclusive. Não, é a prova. Eles fizeram a residência, por exemplo, doutora Lima Namara, doutor Sérgio, Donaldo, são de São Paulo, né? Sim. E aí, depois que eles... isso é assim até hoje. Depois que as pessoas fazem, né, a residência hoje de 3 anos, né? Na época eram de 2 anos, eles depois têm que passar por uma prova de título, né? Então, essa prova que foi feita várias vezes aqui, né? Entendi. Quais eram as dificuldades que você sabe pelo teu pai da época? A primeira coisa que até hoje a gente tem que investir nisso é o reconhecimento, né, da especialidade. Eles eram muito reconhecidos enquanto médicos, pessoalmente, eles eram muito importantes aqui. Mas na hora que falava da especialidade, né, como a ortopedia tinha um número de médicos muito grande, né, então tinha sempre alguma dificuldade, né, para que você conseguisse se posicionar. Mas a importância deles também foi nisso, porque na época esse hospital, que é o Hospital da Baleia, ele fez esse espaço muito grande, né, para atender, lá era mais criança, então era as sequelas de poliomielite, sequelas de paralisia cerebral, e o meu pai, ele foi o diretor dessa área por muitos anos, né, e atualmente é a ortopedia que está nessa direção, né, e assim, eu acho que o mais importante, tudo que está começando, né? Então, assim, os médicos, eles procuravam investir muito até da sua parte pessoal para conseguir ter um espaço maior, tanto a nível de Brasil quanto a nível internacional, né? Mas eles conseguiram muita coisa, Renato. Em 72, teve um congresso, acho que o 6º Congresso Internacional de Medicina Física e Reabilitação, em Barcelona, e meu pai foi, e lá eles conseguiram trazer o próximo congresso aqui para o Brasil, né? Então, teve um congresso internacional, o 7º Congresso Internacional de Medicina Física e Reabilitação, foi no Rio de Janeiro, em 76, na época eram de 4 em 4 anos, né? Então, em 76, teve um congresso muito bonito aqui, né? Que era também uma forma, né, de chamar atenção para a especialidade, né? E eu sei que eles fizeram muita coisa. Teve também, fizeram revistas, então a área científica era muito importante, a Revista Brasileira de Fisiatria, ela aconteceu, a sede da revista era no Hospital Arapiara. Então, na década de 70, a gente teve a Revista Brasileira de Fisiatria, e aí depois, já na década de 80, o doutor Sérgio Lianza, né, pegou essa bandeira, né, e fez a revista Medicina de Reabilitação. Ela começou assim, na década de 80, 86, e ficou até 2015 como órgão oficial da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, e hoje, né, a gente tem a Acta Fisiátrica, que é mais capitaneada pela doutora Lina Amara e que está indexada, é uma revista muito importante na nossa área, muito mesmo, internacionalmente, né? Quando foi que você entrou nessa brincadeira? Bom, o meu pai era uma pessoa muito especial, né? Ele tinha muito amor pelo que ele fazia, então, assim, e os pacientes tinham respeito por ele, um carinho, um amor, e a gente viu isso desde nova, né? Então, nós somos 4 filhos, 4 fizeram medicina, né? Os 2 primeiros homens fizeram, e depois eu e a Ana Paula, minha irmã, né? E fazendo medicina, o sonho nosso era seguir os passos mesmo do meu pai. Na época tinha residência do Hospital Arapiara, que era uma residência excelente, né? Então, eu fiz medicina, fiz clínica médica e fui para
para residência de fisiatria, né, em 1991, né? 90 eu fiz clínica médica, 91 e 92 fisiatria, né? E a Ana Paula, minha irmã, na sequência, né, começou também a fazer a residência de fisiatria. Então, ficamos nós duas nessa área, né? E aí nós acompanhamos tudo, tanto na área clínica, quanto na área associativa, que o papai tinha muita, né, muita paixão por isso mesmo, né? E a gente acompanhou. O papai, ele foi o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação no ano de 94. 94, entrou nem final de 93, são 94 e 95. Ele foi o presidente. Então, eu ainda, né, não podia nem fazer parte da diretoria, tinha uma diretoria importante, né? O doutor Armando Pereira Carneiro, que vai conversar com vocês, foi o diretor científico dele, né? Então, mas eu acompanhava tudo, né? Eu já estava, né, já tinha terminado a residência, tinha feito minha prova de título, estava iniciando na carreira de fisiatria, né? Já como médica mesmo, sem ser residente, e acompanhava todas as reuniões, tudo que eu podia eu acompanhava, né? Aprendi demais, demais mesmo, né? Em relação a tudo, até a gente ouvir, né, saber ceder, né, fazer a parte política, a parte associativa, defesa profissional, é muito trabalho mesmo, né, estar numa diretoria de sociedade brasileira, né, e ele fez brilhantemente, né, e uma coisa muito bonita, quando a gente termina uma gestão, a gente faz o congresso, né? Então, o congresso é o auge, é o final da gestão, e o congresso que o papai fez, ele fez em Ouro Preto. O prefeito de Ouro Preto ajudou demais, ele fez um trabalho maravilhoso para receber todos os fisiatras do Brasil inteiro, então foi um congresso que quem foi, lembra como um dos melhores que já teve mesmo, porque teve um cunho, obviamente, científico muito forte, muito bom, né? Mas também uma parte cultural maravilhosa, né? E na área social, o final teve um baile, né? Muito bonito, numa área maravilhosa, e foi tão bonito, uma coisa que eu lembro que no momento do baile, né? À meia-noite, eles colocaram uma... Ai, desculpa. Ai, que pena. Peraí, deixa eu só... Esqueci de pôr no silencioso. Você vai recomeçar do baile, tá? Isso. Por favor. À meia-noite. Eu lembro, então, que à meia-noite, né, nesse momento do baile, eles colocaram uma valsa, né? E a próxima a entrar como presidente da sociedade foi a doutora Linamara Riso Batistella, e foi a primeira mulher, né, a ser presidente da sociedade, né, desde 54 até 94, né, 95, foi a primeira mulher, foi a doutora Linamara. E aí os diretores, que eram todos homens naquela época, né, convidaram a doutora Linamara e chamavam ela, e ela dançou a valsa com todos os diretores, terminando com o papai. Então, foi uma coisa emocionante, né? E aí, a partir daí, foi a doutora Linamara, né? Isso. Você que acompanhou muito desde os anos 60, por ouvir, né? Lógico. Isso. Uhum. Mas seguiu a carreira do seu pai. Isso. O que você pode me contar da diferença que tinha naqueles anos 60 para hoje, 2020, são 60 anos depois, né? Eu acho que eles tinham mais força política, talvez, o pessoal da década de 70, né? Eles tinham um apoio de pessoas muito importantes, isso aqui em Minas. Hoje, essa força política, a doutora Linamara é que impunha ela, e São Paulo tem uma diferença na área de medicina de reabilitação muito grande em relação a todos os outros estados, né? É um exemplo para nós, né? A gente tem que tentar fazer isso de novo. E acho isso, eu acho que a gente precisa de um número maior
de fisiatras, né, que é o que São Paulo tem feito muito, né, de conseguir várias residências médicas em São Paulo, e eu acho que isso tem que ser a bandeira da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, de criar, procurar estimular a voltar a ter mais residências e conseguir um número maior de médicos. Acho que hoje você tem que aparecer como número, como qualidade sempre, né? Que é o que a gente hoje tem. O médico fisiatra tem uma qualidade que diferencia ele de todas as outras especialidades, né? A forma de ver o paciente de uma forma holística, mas a gente precisa agora de quantidade também, sem perder a qualidade, né? Me fala uma coisa, esse déficit que tem é porque faltam vagas para oferecer ou porque faltam médicos que procuram? O que você acha? Falta bem mais vagas do que a procura. Quer dizer, lógico que tem muito médico ainda que, muita região do Brasil que não sabe que existe a especialidade, né? Mas a partir do momento que houvessem as vagas, eu tenho certeza que o estímulo, porque é uma especialidade apaixonante, né? Então, a partir do momento que exista as vagas para a especialidade, eu tenho certeza que seria muito fácil, né? No mundo inteiro, ela é uma especialidade que é considerada a especialidade do futuro, até por causa do envelhecimento da população, do aumento do número de pessoas com deficiências, porque hoje é difícil a pessoa morrer, a pessoa não morre na fase aguda e tem que levar, muitas vezes, alguma sequela do que ficou, né? Eu tenho também uma parte que me fez crescer extremamente também, Renato, e eu tive engraçado, eu não tinha percebido, quando a gente vai vivendo, né, assim, a vida é tão corrida, né, então, assim, eu lembro do papai em 94, 95, na presidência, né, e, infelizmente, o papai faleceu em 96, né, faleceu novo, com 63 anos de idade, me deixou essa lacuna enorme, e uma responsabilidade para nós, para mim e para a Ana Paula, minha irmã, de investir, e também para todos do Hospital Arapiara, doutor Armando, doutor Prachedes e Ronaldo, mas de continuar essa história tão bonita dele. E 10 anos depois, né, em 2004, eu fui eleita presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, né? Com certeza pelo apoio da história do papai, com certeza, e pelo apoio dos colegas aqui de Minas, né? E a doutora Lina Mara foi uma pessoa que me deu muito, né? Realmente, assim, uma pessoa especial demais da conta, ela valoriza o médico jovem, né? E então, eu sei que eu entrei, né, em 2004, depois do doutor Mauro Pena, estava no Rio de Janeiro, o doutor Mauro Meirelles Pena, e aí eu fui a presidente, e pela primeira vez houve recondução, sabe? Então, eu fui presidente de 2004 a 2006, e continuamos de 2006 a 2008. Então, eu fiquei 4 anos na presidência da sociedade numa época bem pesada, né, politicamente, pudemos fazer muita coisa com o apoio de todos do Brasil, né, e da minha equipe. Na minha equipe aqui em Minas, porque é muita coisa, então a gente precisa, a equipe principal tem que estar do lado da gente, né? Então, o meu vice-presidente foi o doutor Armando Pereira Carneiro, a diretora científica foi a doutora Ana Paula Coutinho Fonseca, minha irmã, a diretora financeira foi a doutora Ivana Cui Fonseca, que é minha cunhada, casada com o meu irmão médico também. Então, ela é fisiatra? Fisiatra também, né? É um grupo forte aqui, né? Eu sei que nós fizemos muita coisa, né? Uma das coisas importantes que a gente fez foi tentar unir mais os colegas do Brasil inteiro. Nós fizemos um jornal, foram 9 edições desse jornal, para poder estimular e mostrar o que a presidência, o que a diretoria estava fazendo, porque foram muitas frentes, né? A CBHPM, que é a classificação brasileira, né, de procedimentos médicos, o ato médico, que estava naquela época no Congresso, a gente tinha que estar sempre juntos, né?
Nossa, investi nos departamentos das sociedades, porque começou a ter as áreas de atuação, então a área de atuação em neurofisiologia clínica, em dor, isso tudo a gente trabalhando o tempo inteiro, né? Então foi assim, muito bom mesmo, né? Esse jornalzinho, a gente tem 9 exemplares, foi uma coisa muito, assim, muito caro para mim, né? Na época, assim, a edição a gente fazia, éramos nós mesmos, né? Assim, tentava fazer uma coisa o melhor possível. E também os congressos, né? Fizemos 2 congressos, o de 2006 e o de 2008. A doutora Lina Mara, em 2005, trouxe o Congresso Internacional de Medicina Física e Reabilitação de novo para o Brasil, né? E deu-nos um apoio enorme, que o congresso foi maravilhoso, e nesse momento ela deu o apoio todo da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, estar no congresso, né, ser vista, então isso também foi uma coisa muito boa, e foi isso, assim, o trabalho que a gente fez foi muito assim, foi muito na área científica, e muito também na defesa profissional, na parte política, o CFM solicitando a nossa ajuda o tempo inteiro, né, na tentativa, né, de passar a lei do ato médico, ou pelo menos as discussões das equipes interdisciplinares, que foram muito interessantes, que a gente aprendeu muito, né? Me fala uma coisa, a parte de equipamentos que eu conheci, sim, isso também tem uma equipe de cientistas na área de fisiatria, como que é desenvolvido? Isso cresceu muito ou não? Está parado? Me fala um pouco dessa parte, está porque crescendo muito. isso ajuda muito o trabalho de vocês, né? Exatamente, né? Então me fala sobre isso. A área de medicina física e reabilitação, ela tem assim, o link com essa área de tecnologia assistiva, de equipamentos, tanto de próteses, né, ou órteses, que são equipamentos que vão ser usados pelo paciente ou pelo profissional, né, mas também na área de equipamentos para tentar ajudar no tratamento, no procedimento da reabilitação desse paciente. Isso tudo tá junto com a equipe de engenharia, né? Então, a engenharia médica nessa área, ela é maravilhosa, na eletroterapia, nos tratamentos, né? Tanto na parte também de cinesioterapia, tem equipamentos maravilhosos, mas que ainda são muito caros para a realidade geral, né, do Brasil, né? Então, tem alguns equipamentos que, com certeza, daqui a alguns anos vai ser uma coisa normal, a gente tem todo o centro de reabilitação, mas que hoje a gente tem que ir num centro grande, como a Rede Luci Montoro, para ver o equipamento funcionar, né? Principalmente nessa área de cinesioterapia, cinesiologia, né? Análise de marcha, a parte de robótica, né? E as próteses são uma coisa à parte que mundialmente cresceu muito, né? Então, existem próteses, é muito fácil da gente ver essa questão de prótese nas Olimpíadas, né? Nas Paralimpíadas, que a gente vê como que os paratletas já estão com níveis, né, de velocidade ou de impulso muito próximos, né, de uma pessoa normal, isso graças à tecnologia assistiva, né? Então, esse link com a engenharia, com a área de exatas, na medicina física e reabilitação é muito próximo mesmo. E os dois se ajudam, né? O médico e o paciente mostrando o que precisa, né? E o engenheiro procurando a melhor tecnologia, né? Desculpa, só um importante, eu estou respondendo para o Antônio Catai, tá? Que ele já está esperando. Não, está ansioso, não está esperando. Tem uma coisa que eu gostaria de falar. Tá, então espera só um minutinho, por favor. Tá?
Deixa eu ver também se eu esqueci alguma coisa, né? Tanta coisa, né, Renato? Tem muita história, né? Não é? Pronto, respondi para ele. Você vai me falar o que você lembrou. Eu tenho só Tá, uma última pergunta tá. do Uhum. meu roteiro, mas você pode falar o que quiser. Sobre uma mensagem, o que você diria para novos fisiatras? Mas isso pode Ai, deixar que para o fim. fim. Fala o que você gostaria de falar. Não, uma coisa que para mim foi muito caro, que assim, eu acho que fechou com chave de ouro, e foi, sei lá, acho que foi uma bênção, né, da minha gestão, foi porque em 2008, exatamente no dia em que a gente estava abrindo o nosso Congresso Brasileiro, né, de Medicina Física e Reabilitação, 21º, dia 10 de julho, foi promulgada a lei que colocou desculpa, eu posso começar de novo? Por favor, por A favor. declaração, eu ia falar outra palavra, né? Então, uma coisa que para mim foi muito cara, né? Um presente que a gente ganhou no dia da abertura do nosso congresso, em 2008, dia 10 de julho de 2008, foi promulgada a lei com status de emenda constitucional da Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, né? E isso foi um trabalho que teve a participação de muitos fisiatras brasileiros da nossa sociedade, que passou a ser chamada de Associação Brasileira. Espera aí. Oi. Copiei, né? Não, Misturei. saiu, para mim, deu uma pane, você ficou congelada. Tá, então tá bom. Vamos repetir, pode ser? Tá. Por favor. Deixa, então, eu falar só uma coisinha rápida, que eu não sei se precisa. Na minha gestão também, houve a necessidade, por mudança de lei, né, de o nome da nossa sociedade, que até então eu estou falando o tempo inteiro Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, e em 2004 para 2005 houve a mudança do nome para Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Foi questão de lei, né, não mudou em nada, mas aí, a partir daí, nós somos Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. E no final, né, da minha gestão, eu tive um presente, né, porque no dia da abertura do nosso congresso, que foi no dia 10 de julho de 2008, foi promulgada a lei com status de emenda constitucional, né, da Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência, feito pela ONU, fazer parte da nossa Constituição, né? Então, foi um trabalho muito grande de muitos fisiatras da nossa sociedade, especialmente da doutora Isabel Maior, da doutora Lina Mara, do doutor Mauro Pena, nossa equipe toda, muitos fisiatras do Brasil inteiro, né? Então, realmente foi assim, fechar com chave de ouro, né? A nossa gestão. E o que você poderia dizer para novos fisiatras? Que mensagem você tem? Olha, a nossa especialidade, medicina física e reabilitação, ou fisiatria, ela é bonita demais. Ela dá um prazer, então a gente consegue sentir que está fazendo algo para a sociedade, para o seu paciente, tanto os grandes incapacitados quanto os menores incapacitados que estão sofrendo por dor. Então, você ter uma especialidade que você pode fazer a diferença na qualidade de vida das pessoas é muito, muito especial. É uma especialidade que está crescendo em todo o mundo, sendo muito valorizada. Então, são médicos que as pessoas têm respeito, porque fazer fisiatria, você tem que ver a pessoa
de uma forma completa, holística. Então, você não vê um joelho, você não vê uma coluna, você vê a pessoa como um todo, você vê ela enquanto a parte física, mas também como a parte social, como, né, psíquica, o seu entrosamento com a sociedade, com a família, consigo mesmo e com as suas limitações. Então, eu sou encantada, como eu já falei, com a nossa especialidade, e sei que o futuro vai fazer com que cada vez mais esse médico seja valorizado, sabendo que já está havendo, né, um aumento da expectativa de vida das pessoas no mundo inteiro, um aumento do número de pessoas com deficiência, até pelas melhorias da área médica mesmo, que não deixam a pessoa morrer e a pessoa sobrevive com suas incapacidades. Então, ser um médico que vai fazer a diferença para essa pessoa, e não só para essa pessoa, para a família e para a comunidade, realmente vale a pena. Obrigado. Você tem alguma coisa que você quer acrescentar, que a gente não conversou? Deixa eu pensar. Eu acho que talvez, por exemplo, naquela parte do que diferencia, né, de antes para hoje, mas eu não sei, que é tão ruim falar coisa ruim, né, Renato? Mas eu sei, assim, que houve muito embate da equipe, sabe, nessa fase inicial, coisa que é normal, né? Você está criando nichos de trabalho, né? Qualquer coisa nova traz Isso, o pessoal, né? que segura, não é? Exatamente. Então, houve muita dificuldade do entendimento do que é equipe, do trabalho de cada um dentro da equipe, algumas vaidades de todas as partes, né? E que isso a gente até hoje tem que quebrar, né? É um paradigma que já foi quebrado, mas que sempre, de vez em quando, volta, e a gente tem que mostrar que o trabalho em equipe é um trabalho de união e para o bem do paciente, né? Mas eu acho que talvez essa seja um pouco alguma dificuldade que nós da fisiatria talvez tenhamos percebido um pouco mais rápido, porque o nosso trabalho é com a equipe o tempo inteiro, mas que o médico lida com isso hoje em todas as áreas, sabe? Não só da fisiatria. Mas não sei, viu? Depois você vê se vale a pena, né? Lógico. Isso. Deixa eu só... tudo bem? Posso cortar a gravação? Por favor, pode. Tá.